Sensores de posição. Os sensores são equipamentos que alteram seu comportamento quando há percepção de alteração de uma grandeza física, podendo emitir sinais elétricos diretamente ou indiretamente indicando esta grandeza. Os sensores que são capazes de emitir sinais de forma direta também podem ser chamados de transdutores. Os que enviam diretamente conseguem isso alterando suas características, como resistência, indutância ou capacitância. Um sensor de posição, também conhecido como transdutor de posição, é um dispositivo eletrônico mais comumente utilizado como um mecanismo sensorial para diversas funções de uma determinada máquina mecânica quando inicia seu funcionamento. É geralmente implementado em processos automatizados. Existem alguns tipos diferentes de transdutores de posição, disponíveis para diferentes aplicações, como, por exemplo, em processos onde haja necessidade de contar um determinado número de peças, monitorar a posição de uma peça, verificar a posição de um braço robótico de uma máquina, posicionamento de equipamentos como antenas que devem ser alinhadas a um satélite, entre diversas outras. Sensores de pressão. Um sensor de pressão converte uma quantidade física, pressão, em um sinal de padrão industrial. Ele oferece uma interface padronizada e frequentemente é referido como transmissor de pressão ou transdutor de pressão. Algumas das características técnicas do nosso sensor de pressão são 14 sinais de saída, são 18 conexões elétricas, 34 conexões ao processo, 176 faixas de medições e as opções são infinitas para a montagem. Os sensores de temperatura NTC e PTC, eles são sensores que têm uma relação entre temperatura e tensão e que possuem uma boa tolerância e precisão. Distorções de resistência elétrica são devido à temperatura, estes componentes que podem ter por nome termistores. Os termistores do tipo NTC e PTC são semicondutores que podem ter a variação de resistência de forma diretamente proporcional para os termistores do tipo PTC, Positive Temperature Coefficient, onde a resistência elétrica irá se elevar à medida que se eleva a temperatura e inversamente proporcional para os termistores do tipo NTC, onde a resistência elétrica irá diminuir à medida que se eleva a temperatura. As características do tipo NTC, o modelo que nós pegamos, que é o 103AT/11, a resistência é de 10 kΩ, a tolerância é de 1% e o estilo de acabamento é de -50. Sensor óptico. São sensores cujo funcionamento baseia-se na emissão de um feixe de luz, o qual é recebido por um elemento fotossensível. Basicamente são divididos em três tipos distintos: sistema por barreira, difusão e reflexão. Sistema por barreira é um sistema formado por ópticos alinhados, ou seja, o dispositivo emissor de luz é colocado frontalmente e alinhado ao dispositivo receptor. Sistema por difusão. Os elementos de emissão e recepção infravermelhos são montados juntapostos em um mesmo conjunto óptico, direcionados para a face sensível do sensor. Os raios infravermelhos emitidos pelo transmissor refletem sobre a superfície do objeto e retomam em direção do receptor a uma distância determinada, distância de comutação, que provoca o chaveamento eletrônico, desde que o objeto possua uma superfície. Os sensores de umidade são utilizados como um dispositivo que faz a medição de umidade relativa de uma determinada área, podendo ser utilizado tanto para ambientes internos quanto externos. Esses sensores podem ser encontrados tanto em dispositivos analógicos quanto digitais. Um exemplo de sensor de umidade e temperatura é o DHT-11. O DHT-11 é um sensor de temperatura e umidade que permite fazer leituras de temperatura entre 0 a 50 graus Celsius e a umidade entre 20 e 90%, muito usado para projetos com Arduino. O elemento sensor de temperatura é um termistor do tipo NTC e o sensor de umidade é do tipo HR202. O circuito interno faz a leitura dos sensores e se comunica a um microcontrolador através de um sinal serial de uma via. As suas especificações é o modelo DHT-11, a faixa de medição de umidade é de 20 a 90%, a faixa de medição de temperatura é de 0 a 50 graus, a alimentação é de 3 a 5 volts de corrente contínua, a corrente é de 200 mA a 150 amperes, a precisão da umidade de medição é de mais ou menos 5%, a precisão da medição de temperatura é de mais ou menos 2 graus e o tempo